Meus queridos e diletos irmãos, que a paz de nosso Senhor esteja convosco, amém? Estamos de volta para prosseguirmos com o nosso estudo, a nossa análise bíblica no primeiro livro de Samuel. No nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre Davi na cidade de Keila, quando ele resgatou a cidade da invasão dos filisteus, salvando os produtos da terra, salvando o trigo ali nas éreas, etc. O grave erro de Saul confundir Davi por estar numa cidade murada, achar que Deus havia lhes dado uma oportunidade para capturá-lo, fazendo uso da fé, mau uso dos dispositivos divinos para seu próprio prazer, como se Deus estivesse associando-se com as criminalidades cometidas por Saul. Davi foi imediatamente avisado e deixou a cidade de Keila, pois os próprios moradores traíram o bem que ele fez, retribuindo com maldade, entregando Davi ou avisando a Saul que Davi estava ali. E Davi, então, escapou e foi para as regiões montanhosas de Zif. E é o assunto que nós iremos tratarmos nesse conteúdo. Aqui no capítulo de número 23, versículos 13 ao 23, nós iremos, portanto, analisar essas passagens, esses momentos que, para escapar da traição dos moradores de Keila e ser entregue a Saul, Davi e seus homens partiram para a região montanhosa de Zif. Veja que ele passou por Keila, fez benefícios para aquelas pessoas e elas não souberam agradecer o bem com bem. São coisas que ocorrem na vida daqueles que servem a Deus. Você, às vezes, abençoa pessoas, ora por pessoas. E no fim da história, essas pessoas abençoadas ainda se levantam contra você, puxar o seu tapete, destruir o seu ministério, destruir os seus sonhos. Mas quando você está na presença do Senhor, ninguém pode tocar em você. Sendo assim, nós iremos analisar aqui, pelo menos, 3 pontos de observação. Estaremos vendo aqui, evidentemente, a perseguição de Saul, a aliança que Jonatas faz com Davi, e é a última vez que este grande homem de Deus se encontra com Davi para fortalecê-lo na fé. E a conspiração dos homens de Zif, que, comunados uns com os outros, no mesmo pensamento egoísta e traiçoeiro, procura entregar Davi a Saul. E como eles não podem, eles denunciam Davi a Saul. E Davi, mais uma vez, se evade da localidade de Zif para proteger seus soldados, os familiares, a si mesmo, e assim a vida prossegue.
Pois bem, convido você a abrir a sua Bíblia no capítulo 23 e o versículo 13 a 23 de 1 Samuel. Vamos ver, portanto, vamos analisar esses 3 pontos de observação. Primeiro, a perseguição de Saul, nos versículos 13 ao versículo 15, a Bíblia mostra que Saul, ele continuou sua perseguição ferrenha a Davi, querendo matá-lo de qualquer preço. O espírito ditatorial, sanguinário de Saul não lhes conformava em deixar Davi vivo. Por isso o versículo diz: então Davi e seus soldados, que eram cerca de 600 homens. Veja que Davi começou com 400, mais 200 se chegaram a Davi. O número dos soldados de Davi, conforme a Bíblia, está crescendo gradativamente. E no capítulo 22, no versículo 2, conforme a Bíblia descreve, juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades e os descontentes, e ele se tornou um líder deles. Naquela época, havia cerca de 400 homens com ele, conforme o capítulo 22 e o versículo 2. Davi, então, o quê? Começa a vagar sem rumo certo, saindo de Keila. A Bíblia diz que Saul, sabendo que Davi partiu de Keila, foi embora, ele interrompeu a marcha e não perseguiu. Veja que quando a Bíblia diz que interrompeu a marcha, isso mostra que o exército de Saul, armado, sanguinário, pronto para matar, estava de fato na captura de Davi. E não era brincadeira. E a coisa era tão séria que Davi teve a sua última visita do príncipe Jonatas, que foi para fortalecê-lo na fé, conforme veremos no passo a passo. O versículo 14, a Bíblia diz que Davi permaneceu na fortaleza do deserto e nas colinas do deserto de Zife. Dia após dia, Saul procurava, mas tinha um detalhe muito importante. Conforme vemos aqui no texto, Davi estava protegido por Deus. Deus não entregou Davi em suas mãos. E essa região aqui era uma região muito difícil. Uma região que estava ali na parte sul de Hebrom. Eram regiões próximas, mas a dificuldade de exploração, de acesso, era muito grande. Enquanto Deus protegia Davi, Saul sonhava em capturar, em pegá-lo. Entendemos aqui, meus amados, que Zife, esta região, simboliza perseguição e proteção divina que Davi experimentou durante a sua fuga de Saul. E enquanto ele estava ali em Zife, Saul estava na saga de pôr as mãos sobre ele, mas Deus o protegeu. E quando Deus protege, quando ele tem essas experiências fantásticas de Deus, conforme o versículo 15, quando Davi estava em Horesa, no deserto de Zife, soube que Saul tinha saído para matá-lo.
E foi aí que Jonatas se fez presente na vida dele. E enquanto Davi era protegido pelo Senhor, a coisa era tão grave, tão assustadora, que a Bíblia, segundo os estudiosos, diz que essa região passou a ter um significado, uma simbolização espiritual de proteção e perseguição. Proteção divina que Davi experimentou durante sua fuga de Saul. Isso fez daquela região, para aqueles moradores, a consciência de que Deus está com aqueles que obedecem a sua palavra, com aqueles que Deus tem negócio, que Deus tem plano, propósito com ele. Por isso, se Deus está na tua vida, e Deus tem propósito com a tua vida, não se preocupe com os Saús da vida. Eles estão por aí, mas a igreja, as pessoas irão observar esse contraste entre perseguição e proteção divina na sua vida. Sendo assim, amados, no versículo 16 ao versículo 18, Jonatas se faz presente e faz uma aliança com Davi naqueles momentos de aflição. O verso de número 16, a palavra de Deus diz o seguinte: E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Horesa e o ajudou a encontrar forças em Deus. Amigo é amigo, meu irmão. Aqueles que se levantam em grupo para fazer uma campanha de oração em seu favor. Será que tem pessoas na igreja capazes de jejuar por outro? Fazer uma campanha por outro? Será que tem, meus irmãos? Será que tem pastores capazes de juntar a igreja em uma campanha por um determinado irmão da igreja? Eu nunca ouvi falar isso por aí. Você já ouviu falar isso nas igrejas? Irmãos, vamos fazer uma campanha de tantos dias em prol do irmão José, que está enfermo. Aqui em Curitiba, os pastores não têm a capacidade nem de visitar os colegas do ministério em suas casas, a menos que eles sejam da mesma patota, do mesmo grupo interesseiros, entendeu? Mas os irmãos, coitados, morrem num hospital, em cima de um leito, de uma cama, sem nunca receber a visita de alguém. É muito difícil na capital o amor desta natureza. Um fazer visita ao outro, orar pelo outro, fazer uma campanha especial por alguém, sem olhar a posição dessa pessoa. Mas um dia tudo isso será colocado em pauta diante do grande juiz de toda a terra. E assim, meus irmãos, o versículo 16, Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Horesa e o ajudou a encontrar força em Deus. Isso aqui é maravilhoso. O reino, observe que havia convicções aqui fortes na mente de Jonatas, de que Deus estava transferindo o reino de Saul para Davi. E animou, mostrando o lado positivo. O êxito final de Davi era inevitável. Em dúvida, mostrou a Davi a importância do amor fraterno ser aplicado na sua regência. Por isso ali ele estava. Ele que era o príncipe, ele que era na mente de Saul o próximo rei. Mas Jonatas tinha uma mente aberta, espiritual. Ele via que Davi era o regente ungido de Jeová. E ele então tenta fortalecer Davi
mostrando a ele que o amor fraterno, o respeito, a consideração, a fidelidade é mais importante para um reino se consolidar. E Davi, então, recebe essas mensagens e ele reafirma ali a sua aliança de amizade. E Davi, então, no versículo 17, ele reconhece Davi como o próximo rei. Ele vê isto em Davi, essas qualidades em Davi, embora Jonatas era o príncipe. O versículo diz: não tenha medo, disse ele, meu pai não porá as mãos sobre você. Você será rei de Israel, e eu lhe serei o segundo em comando. Ele ainda guardava essa esperança de contribuir como um regente, como um auxiliar do seu colega, do seu amigo, nesse reino. Observe que o amor e o respeito que Jonatas tinha por Davi, ele se põe para ser um subordinado a Davi. Nenhum sentimento de ciúmes se vê nesse rapaz. Assim como Saul estava tomado de inveja, um ciúme satânico, um espírito assassino, que não queria entregar o trono de jeito maneira. O filho era totalmente espiritual, um servo de Deus. Nunca mais vimos dele, de Jonatas, registro nas Escrituras. A partir desse momento aqui, ele aparece agora morto lá no Monte Gilboa, com seu pai, com seus irmãos, pelos filisteus. Pois os filisteus, conforme veremos, atacam ao exército de Saul, e ali termina Jonatas encerrando a sua vida na terra. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, diz o versículo 18. Então Jonatas foi para a sua casa, mas Davi ficou em Oreza. Ele teve essa experiência, esse reforço espiritual. E eu acredito que dali Davi levanta, cheio de fé, de esperança, de desejo de ir à frente, de lutar. Porque, embora Davi tinha um chamado de Deus na vida, tem hora que o homem de Deus se isola numa caverna. Lembra de Elias? Elias tinha um chamado de Deus, tinha uma missão. E foi necessário Deus aparecer a ele e dizer: Elias, o que você faz aqui? Ah, mataram teus profetas, querem me matar também. Embora Elias era o profeta de Deus, mas tem hora, tem momentos na vida que a gente procura um casulo, a gente procura se afastar, se isolar. Agora um pastor aí, numa determinada igreja, se suicidou de tanta opressão, de regras e mais regras, nessas igrejas que só se importa com dinheiro, com arrecadação. E o pastor, não cumprindo as regras ali, se viu ameaçado, a sua família, a sua vida, seus propósitos financeiros, enfim, entrou num estado de depressão e suicidou. Perdeu a batalha, mas só Deus sabe a gravidade sentimental no coração desse senhor. Isso por quê? Porque esses líderes religiosos hipócritas não se importam com o bem-estar dos seus liderados. Ele se importa com dízimo, com dinheiro, com construção de templo para ficar vazio para cima e para baixo aí, em todos os lugares, todos os bairros. Se importa com missões, entre aspas, missões em Londres, nos Estados Unidos, em Tóquio, em Las Vegas, missões nos lugares turísticos da terra. Nunca missões em Israel, no Líbano, no Paquistão, no Irã.
aonde as bombas estão caindo. Lá tem almas também, mas são hipócritas que acham que tem chamada de Deus, mas não tem chamada de Deus. É apenas coisas costumeiras, virou uma coisa meio que cultural nessas igrejas pentecostais, neopentecostais, e essas pessoas terminam entrando numa frustração e se isolando. E Davi estava assim, pois aonde ele ia, Saul estava atrás, querendo matá-lo, e Davi se angustiava. Foi necessário Deus enviar Jonatas para confortá-lo. Você é o rei, Davi, você vai vencer, você vai reinar. Eu reconheço você como o rei chamado por Deus. Se tiver um lugarzinho ali, Davi, eu fico ali como um auxiliar ali seu, para fazer uma coisa e outra, etc. Olha a potência de um homem que tem visão de Deus. O que é diferente, irmãos, nos dias de hoje, onde pastores se matam por causa de cargos, de presidência de igreja, de funções, enfim, é um inferno nas igrejas entre os bastidores. E assim as pessoas terminam sofrendo, se isolando, porque vê que não foram honrados os seus compromissos diante do Senhor. Sendo assim, os versículos 19 ao 23, enquanto Davi está ali em Zif, e olha que onde Davi estava, ele guerreava, ele arrecadava víveres, bens, animais, protegia as fazendas das pessoas, e mesmo assim as pessoas não reconheciam esses favores de Davi e terminava pagando com mal todo gesto de bondade de Davi. E não foi diferente dos habitantes de Zif, porque eles começaram logo uma conspiração. Os homens de Zif, eles terminam se oferecendo para entregar Davi a Saul. Olha que traição absurda. Versículo de número 19. E subiram os zifeus a dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós. Nós seremos os responsáveis a entregá-lo em suas mãos. Se prontificaram a entregar Davi. Se prontificaram. Foram em Gibeá. E Gibeá estava quase explodindo uma guerra por lá. Mas eles não estavam nem aí. Eles estavam prontos, talvez, para fazer qualquer tipo de amizade com o rei, demonstrar ali uma certa submissão. Nós entregamos, nós assumimos esta responsabilidade, Saul, de entregar em tuas mãos. E Saul, quando viu os zifeus ali, talvez os representantes da cidade, quando ele viu ali esses camaradas, né? Aqui eles, os zifeus, procuram trair a Davi com Saul. E Saul, o que acontece? Ele tem uma concepção errada sobre Deus e sobre a religião, mais uma vez. No versículo de número 21, e Saul disse: Bendito sejais vós do Senhor, que tivestes compaixão de mim. Os caras hipócritas, esquerdistas, malignos, sendo abençoados por Davi, formaram um complô e fizeram ali uma conspiração contra o inocente. Foram até o quartel-general de Saul, um sanguinário. E lá eles disseram para eles, conforme o versículo 19, nós seremos os responsáveis a entregá-lo em suas mãos. E eles, então, quando disseram isto, fizeram essa aliança com Saul, a mentalidade religiosa e
hipócrita desse tirano foi esta: ele confundiu mais uma vez os valores da fé, da religião de Jeová, totalmente errado. E ele disse ali: bendito sejais vós do Senhor, que hoje tiveste compaixão de mim. Que coisa mais esquisita! Quantos, meus irmãos, em nossos dias agem como Saul? Tem uma visão errada sobre a fé, a religião e sobre Deus. Muitos usam essas terminologias das Escrituras como a bênção de Deus e a bênção apostólica, mas como Saul, seus corações estão escuros no pecado, na vaidade e na apostasia dos últimos dias. Quantas vezes você ouve na igreja: Deus te abençoe, para um tirano, para um incrédulo, para um homem que está aí destruindo a obra de Deus. E eles terminam para fazer uma certa amizade com pastores que estão na mídia passando vergonha. Fica aí essa cúpula de traidores, ao invés de mostrar para esse líder que está causando escândalo, mostrar para ele a realidade. Não, eles se protegem, eles se unem e confundem a fé, a religiosidade, com o erro. E até citam essas bênçãos. A bênção de Deuteronômio 33, 1-2, Deus te abençoe. Deus te abençoe. A bênção apostólica de 2 Coríntios 13, 14, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, a consolação, etc., termina aplicando essas bênçãos para pessoas que estão tentando destruir a vida de outrem. E tudo isso um dia será posto na balança divina. Na balança divina. Porque eles estão agindo como Saul. Estão confundindo a fé, confundindo a religiosidade, os princípios e os valores cristãos, usando desses valores, enquanto está destruindo a vida de outros, apagando o ministério de alguém, dificultando a carreira espiritual de alguém. E assim a banda vai tocando. Assim, meus irmãos, nós vimos aqui, portanto, Davi sendo perseguido por Saul. Nós vimos aqui a aliança entre Davi e Jonatas, Jonatas que veio confortá-lo, animá-lo na fé, e a conspiração desses falsos e mal agradecidos zifeus, que ao invés de lutar com Davi, ao invés de se preparar, de observar o chamado deste grande líder, que logo, logo seria o rei de todo Israel, eles procuraram trair Davi. Imagine esse povo, essas duas cidades, Keila e os zifeus, quando souberam que Davi estava no trono de Israel. Como que ficou a reputação dessas pessoas? É evidente que Davi não pagava mal por mal. Nós não vimos na Bíblia Davi pagando mal por mal. Quando ele sofria impactos das maldades das pessoas, ele colocava nas mãos de Deus. Nós vimos isso no caso de Absalão, ou veremos isso no caso de Absalão. E assim, essa conspiração, ao invés de render um prejuízo a Davi, rendeu foi fortalecimento da sua fé e oportunidades para Davi se escapar da região de Zife, e ele vai lá para o deserto de Maom, quando nós então estaremos analisando no capítulo 23, 24 ao 29, na nossa próxima análise bíblica, querendo Deus. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Não deixe de compartilhar esta palavra. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Não deixe de deixar aí o seu joia, o seu like,
a sua resenha. E assim Deus estará te abençoando, enquanto você estará abençoando o nosso canal. Fique na paz, Deus lhe abençoe ricamente e que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo continue operando em tua vida com graça, paz e proteção. Fique na paz, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus lhe abençoe.